O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar no ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Nesse texto do Evangelho, Jesus vem confirmar para que veio, que ele vem repetir as palavras do profeta Isaías, quando ele vai à cidade de Nazaré, a sua comunidade, sua vila. Normalmente, as pessoas, quando iam a Jerusalém, tinham a obrigação de ir ao templo, e todos tinham a obrigação de ir ao templo pelo menos uma vez por ano, numa das grandes festas, como Páscoa, Pentecostes ou outras. E como o templo era um só, em cada cidade, em cada lugar, tinha uma sinagoga. A sinagoga, como existe ainda hoje, é o local de oração dos judeus. E Jesus, certamente, como um bom judeu, quando estava em Jerusalém, ele ia ao templo. Tanto que ele até profetizou sobre também a destruição do templo, lá dentro do templo. Em cada lugar que ele ia à sinagoga para fazer a sua oração. E ali aproveitava também para falar, porque era dada a faculdade quem quisesse usar da palavra. Então, aquele que vinha de fora, quiser usar a palavra, Jesus sempre aproveitava dessa oportunidade, como hoje nós ouvimos,
Ele leu o texto do profeta Isaías como uma realização. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, me consagrou. A palavra Cristo significa ungido. E Jesus é o Cristo, é o ungido do Pai. E nos dá a oportunidade também de nós sermos ungidos, quando nós somos ungidos pelos olhos no batismo, na crisma, na ordenação do padre, do bispo, e também a unção dos enfermos. São os momentos em que nós somos ungidos. Então, e como mais relevante, a unção do crisma. Tanto que a palavra crisma e Cristo tem a mesma raiz. Então, Cristo significa ungido. E tanto que na bênção dos Santos Óleos, que neste ano foi agora no início do mês de agosto, na nossa arquidiocese, a gente fala que o bispo abençoa o óleo do batismo, dos catecúmenos, e abençoa o óleo da unção dos enfermos, e não abençoa, mas ele consagra o óleo do crisma. É uma consagração do óleo, porque ele tem, se ele for analisar, ele tem uma importância acima dos outros, que é do batismo e dos enfermos. E Jesus é esse que se coloca, o Senhor me consagrou, me ungiu. Para quê? Para ser profeta entre as nações, para anunciar a boa nova, para libertar os prisioneiros, atender aos pobres. E quando ele falava que essas palavras se realizam, aquele povo não aceitava, porque Jesus era dali. Se nós pensarmos numa cidade como a nossa, com mais de 50 mil habitantes, tem gente que conhece quase todo mundo. E numa vilazinha, talvez não sei quantas pessoas, tinha 1.000, 2.000, 5.000, mas pequena. Quem é que não conhecia todo mundo? E questionaram, não é esse o filho de José? Como muitas vezes vem dizer, como ele, lá no Evangelho de João, nós tivemos agora durante os domingos de agosto, como que pode dizer que ele veio do céu? Nós não conhecemos a sua família? Ao que ele diz, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E se nós olhamos isso, nós precisamos também nos colocar como Cristo, como ungidos de Deus. Ele é o ungido, nós como ungidos, que devemos confrontar a nossa vida com a vida de Jesus Cristo, naquilo que Ele deixa para nós, para exemplo, nós seguirmos aquilo que o Pai quer. Que Ele fala, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quando as pessoas queriam colocar Jesus para fora, que ele até fez a comparação do profeta Elias, que multiplicou a farinha para uma viúva, enquanto havia tantas pessoas passando fome. Quando Eliseu curou o Naamã, sírio, tantos leprosos, na verdade, Deus usa também de nós, muitas vezes, para fazer o bem, e nem sempre todos são atendidos como a gente gostaria que fosse. Mas como nós fomos criados e colocados aí, como Jesus fala que nós devemos passar pelas provações, que nós tenhamos essa força dele para vencermos também. Mas nessa unção que recebemos pelo sacramento, sobretudo a iniciação cristã, que nós façamos outros viverem mais intensamente a sua fé, a sua vida cristã, a sua vida no Cristo Jesus, aquele que é a nossa referência. Não apenas referência, como nós sabemos, muito mais que isso, que é o Filho de Deus que veio ao mundo. Vamos fazer a nossa prece pedindo a Deus